Karazu e Naruto entraram na base oculta e foram recebidos com silêncio. Os corredores, com portas adjacentes que davam para os quartos, estavam vazios e as luzes mal se acendiam. O único som era o de seus passos, e no salão principal, onde eles compartilharam uma refeição não muito tempo atrás, estava deserto e vazio. Onde está todo mundo? Naruto perguntou cansado, olhando ao redor infeliz. Ele caminhou até um sofá, colocou sua capa ao lado e deixou-se cair preguiçosamente nas almofadas macias. Já foi embora, Karazu respondeu sem muita emoção. Naruto olhou para sua parceira com curiosidade, mas não viu nada que sugerisse que ela estivesse chateada, então ele decidiu ignorar sua falta de emoção. Karazu caminhou até a cozinha e a vasculhou silenciosamente, afastando latas e latas, pegando algumas aleatoriamente e depois colocando-as no balcão. Naruto suspirou e esticou o pescoço para olhar para Karazu novamente. Seus olhos tinham mudado para um azul brilhante e gelado, olhos mais claros e frios que os dele. O que você está fazendo? Ele perguntou cansado. Fazendo um bolo por quê? Porque o que mais há para fazer além de esperar pelas ordens de Pain? Sair agora significaria encontrar alguém que não queremos conhecer agora. Eles sabem que você está vivo, estão procurando por você. Karazu explicou rápida e precipitadamente, pegando as coisas e começando a mexer a massa com tremendo entusiasmo. E você, Naruto disse em uma voz cantante enquanto se levantava e pegava um suco de laranja da geladeira. Karazu congelou no meio da agitação e lentamente levantou a cabeça para olhar para Naruto. Ele fingiu não notar, investindo-se em espremer uma laranja para obter o suco de dentro. Tobi provavelmente tomou o último suco pré-espremido. E eu? Karazu perguntou lentamente, a voz gelada como uma nevasca. Isso causou arrepios na espinha de Naruto, mas ele fingiu que ela não o havia afetado nem um pouco. De fato, ele respondeu timidamente. O que você quer dizer com eu? Karazu sussurrou cuidadosamente, pronunciando cada palavra com veneno extra. Quero dizer, Sakura é uma garota inteligente. Você viu o jeito que ela estava olhando para você? Percebi. Ela está desconfiada, tem uma ideia na cabeça e vai investigar. Sua família ainda não está na folha? O silêncio gelado de Karazu era toda a resposta que Naruto precisava. Ele riu sombriamente de sua forma congelada. Ela vai encontrá-los. Ele sussurrou sombriamente, os olhos brilhando com malícia. Os músculos de Karazu ficaram tensos com raiva de suas palavras, e ele quase pensou que ela iria lutar com ele. Mas então ela pareceu relaxar. Derreter. Tudo afundou e ela parecia menor. Terminei de assar, ela declarou calmamente, deixando a massa de bolo meio misturada onde estava. Naruto olhou para sua forma recuando em confusão. Isso era bem diferente de Karazu. Mas o bolo não está assando. A mexagem ainda não está terminada. Naruto chamou hesitante. Ela nunca deixou de cozinhar em toda a sua vida, pelo menos a vida que Naruto tinha conhecido. Sakura estava investigando seu passado, algo que ela temia ou temia tanto. Naruto nem sabia muito sobre o passado de Karazu, e todos os outros sempre mantinham silêncio sobre isso.
Tudo que Naruto sabia era que ela havia entrado na Akatsuki incrivelmente jovem, e ela os transformou em uma família ao insistir que passassem tempo juntos até o ponto em que ela realmente amarrou os membros com seus jutsus. Além disso, ela era um mistério virtual para ele. Eu sei, Karazu disse antes de desaparecer nos corredores escuros. Sem ela, toda a base parecia quieta e imóvel, como uma criatura prendendo a respiração. Naruto franziu a testa infeliz e começou a limpar atrás de sua parceira. Levou apenas 10 minutos, mas quanto mais demorava, mais começava a pensar em Sakura e Karazu. Karazu veio da folha, e ele só deu uma facada no escuro sobre sua família. Ele não pôde deixar de se perguntar se ele os conheceu uma vez, talvez até fosse que ele acreditava ser amigos naquela época. Talvez outra pessoa soubesse, alguém que esteve perto de Karazu desde o início. Se a revelação de Sakura fosse colocar Karazu em perigo, então o ninja Leaf precisaria ser eliminado. Sakura caminhou pela folha lentamente, agradecida por estar viva e bem, mas também perturbada pelo rumo dos acontecimentos. Kakashi ainda estava no hospital, assim como o resto da equipe que confrontou Naruto e os outros Akatsuki. Felizmente, a equipe de Gai conseguiu se sair bem com as armadilhas que foram montadas, e eles estavam andando pela folha com apenas arranhões e contusões para enfrentar. Era um bom dia, embora tudo ao seu redor parecesse ameaçador. Ela estava atualmente a caminho de ver sua mentora, Lady Tsunade. Ela havia recuperado sua antiga secretária, Shizune, e as coisas pareciam muito mais calmas e felizes agora. As coisas estavam mais organizadas. Pelo menos até que todos tivessem retornado. Foi um dia de paz, ou pelo menos um dia muito mais tranquilo do que o dia em que a equipe voltou. Tsunade sempre foi agitada, mas nada se compara agora, quando Tsunade descobriu que Naruto estava vivo e em aliança com a Akatsuki. Sakura ainda tinha que contar a Tsunade sobre a extensão do ódio de Naruto pela folha, e isso a assustou ao pensar no significado de tudo isso. Ainda doía pensar em Naruto, mais do que nunca agora. Foi horrível quando Sakura acreditou que ele estava morto, mas era pior agora. Sakura sempre pensou que seria um dia ou até uma semana de comemoração se descobrissem que Naruto estava vivo. Sakura tinha sonhado com isso tantas vezes, ela tinha imaginado a volta de Naruto para casa. Ele andando pelos portões da folha e todos correndo para ele, Sakura sendo chamada e toda confusa, ainda mais quando via a multidão de ninjas rindo e chorando e torcendo. Então ela caminhou pela multidão e lá ela viu seu rosto sorridente, aqueles olhos iluminados com vida e pura alegria como sempre foram. Agora ela tinha visto os olhos dele, cheios de ódio e repugnância e puro desgosto por ela, por Sakura. Ela o tinha visto lutar também, e ele tinha melhorado, mas não tinha mostrado nem metade do que podia fazer, disso Sakura tinha certeza. Então, novamente, nem eles. Naruto também não sabia do que eles eram capazes. O que eu estou pensando? Eu não posso lutar, Naruto? Não podemos lutar, Naruto. Sakura pensou, trêmula. Ela olhou para baixo e viu que suas mãos estavam tremendo, e quando ela olhou para cima, novamente ela estava de pé no cemitério, em frente ao túmulo de Naruto. Ela não era a única.
Ela olhou para o lado e viu que ela primeiro pensou como um homem velho, curvado, enquanto se sentava em uma pedra sem marcação. Então o homem se virou e olhou direto para Sakura e ela o reconheceu como seu líder de equipe. Ele estava fortemente enfaixado e respirava pesadamente e parecia ser difícil para ele. Ele tentou sorrir para ela, mas Sakura viu como isso era doloroso para ele. Por que você está aqui? Ela perguntou a ele, tentando soar severa, mas apenas parecendo perdida. Kakashi soou mesmo. Só precisava andar e eu vim aqui, ele sussurrou. Sakura viu seu livro pervertido favorito ao lado dele, mas não havia sido aberto. Parecia que ele não conseguia nem encontrar forças para lê-lo. Você deveria estar no hospital. Quando eu escuto. Kakashi olhou para Sakura mais uma vez antes de deixar sua cabeça cair para olhar suas mãos cruzadas. Você poderia ter morrido. Esse ferimento era enorme e a extensão do dano ainda não é conhecida. Sakura o repreendeu. Kakashi deu de ombros descuidadamente. Estou bem. Sakura olhou para seu líder, realmente olhou para ele, e viu que ele não iria ouvi-la. Ela também estava disposta a apostar que, se tentasse forçá-lo, teria uma luta nas mãos. Ela venceria. Kakashi ainda estava gravemente ferido, mas lutar só iria causar mais danos aos seus ferimentos. Todo esse tempo eu pensei que ele estava morto e ele estava vivendo com aqueles criminosos. Kakashi sussurrou tão baixinho que Sakura teve que se esforçar para ouvir suas palavras. Não é sua culpa, Sakura disse, sentando-se de pernas cruzadas ao lado de Kakashi. A pedra não era grande o suficiente para os dois, então ela teve que pegar a grama. Isto é, Kakashi sussurrou, balançando a cabeça lentamente. Eu deixei. Eu escolhi Sasuke sobre Naruto e veja o que aconteceu. Se você tivesse pegado Naruto ao invés de Sasuke, então Orochimaru teria conseguido o que ele queria e nós estaríamos lutando contra Sasuke em vez disso. Sakura tentou confortar Kakashi. Ela sabia que o que estava dizendo era verdade, mas não melhorou nada. Era apenas algo para encher o ar. Mas Sasuke, ele é diferente. Naruto sempre foi. Ele nunca foi ruim. Ele nunca quis fazer o mal ou prejudicar alguém bom. Mas agora, você viu ele. Você viu o que ele poderia fazer, o que ele fez e as coisas que ele disse. Kakashi não sabia como dizer o que estava tentando dizer, mas Sakura sabia exatamente o que ele queria dizer. Naruto sempre foi um cabeça dura, determinado e ferozmente leal. Ele tinha sido inocente em um sentido forte. Mas agora ele estava cheio de ódio e vingança e queria machucar as pessoas. Ele simplesmente não se importava. Era quase pior do que ele estar morto. Os dois ficaram em silêncio, ponderando seus pensamentos separados, mas semelhantes. Algumas vezes Sakura olhou para Kakashi e viu que sua condição estava piorando. Cada vez estava piorando e ela sabia que ele precisaria voltar ao hospital em breve. Minutos de silêncio e então Kakashi se levantou lentamente. Sakura podia ver cada um de seus membros tremerem com o esforço combinado, e ela podia ver o quão agonizante era para ele. Mas ele não reclamou. Ele se virou para Sakura e ofereceu um sorriso fraco. Eu devo ir.
Eu não posso relatar muito para Tsunade. Eu vou dormir por um tempo, eu acho. Por favor, denuncie em meu lugar. Kakashi perguntou a ela antes de se afastar. Parecia demorar uma eternidade até que ele se fosse. Sakura sabia que se ela tivesse perguntado se ele precisava de ajuda, ou mesmo insistido, ele a teria recusado descaradamente. Quando ela não podia mais vê-lo, ela saiu na direção oposta ao escritório de Tsunade. Karazu estava deitada em sua cama de costas, olhando para o teto com uma carranca enfeitando suas belas feições. Seu cabelo, tão preto quanto uma tira fresca de tinta preta, caía ao redor dela como penas delicadas e seus olhos, que agora eram de sua cor calma e gelada, eram adagas brilhantes para o teto pálido. Seu quarto não era nada além de preto e branco, com os dois se movendo um ao redor do outro para criar imagens nas paredes e tetos e padrões em sua cama e abajures. A única peça de cor na sala era o lenço vermelho fosco com padrões tribais sobre ele descansando na maçaneta da porta. Karazu jogou no ar o velho brinquedo que ela havia guardado de sua vida anterior e o pegou quando ele caiu novamente. Ela não se permitiu pensar de onde veio ou quem o deu a ela. Tudo que ela se deixou sentir foi a lã lisa e colorida que cobria os pequenos sacos de arroz. Ela pensou no que Naruto tinha dito, e então ela pensou na garota de cabelo rosa. Ela tinha sido inteligente, embora Karazu se odiasse por admitir isso. Ela tinha sido bonita também, mas mais uma vez Karazu não gostava de pensar assim. O único problema era que a garota não tinha lutado com tudo o que tinha, provavelmente porque ela esperava apelar para o antigo eu de Naruto. No entanto, a outra Akatsuki fez com que esse nunca fosse o caso. Essa garota. Ela realmente tinha percebido isso. Ela realmente viu quem era a antiga família de Karazu apenas por seu cabelo e jutsu. Bem, o jutsu de sua família era incrivelmente único, e ela tinha ouvido rumores sobre seu irmão mais velho. Parecia que ele havia seguido os passos do pai. Aposto que ele está feliz que pelo menos um de seus filhos acabou bem. Karazu pensou amargamente, segurando o brinquedo em sua mão com mais força. Pouco antes de estourar, ela liberou a pressão e sentiu os sacos de arroz cedendo com alívio, mas ela mal percebeu. De repente, tudo que ela conseguia pensar era em sua antiga família, sempre sorrindo e feliz e sempre ignorando-a. Sempre apaixonada por seu irmão mais velho perfeito. Sakura entrou no escritório de Tsunade hesitante, e viu que toda a sala parecia como se uma batalha épica de ninjas tivesse acontecido momentos antes. Até a mesa geralmente invencível foi cortada pela metade e as metades quebradas. Shizune entrou atrás de Sakura e examinou a cena com olhos opacos. Ela se virou para Sakura com um sorrisinho triste e então saiu, carregando Tonton em seus braços. Tsunade estava na janela, curvada e respirando pesadamente enquanto olhava para o céu. Ela não parecia perceber que Sakura havia entrado, mas Sakura conhecia seu mentor melhor do que isso. Senhora Tsunade. Sakura perguntou gentilmente. Tsunade se encolheu em direção a Sakura ao ouvir seu nome, virando a cabeça para que seus olhos confusos pudessem ver Sakura. Sakura caminhou em direção ao seu mentor, abrindo caminho entre os escombros. Havia apenas um porta-retrato pendurado na parede, e era de Tsunade e seu irmãozinho.
O de seu noivo tinha sido esmagado, mas felizmente a foto ainda estava intacta. Sakura viu que em suas mãos havia outra fotografia, e havia um garoto loiro sorridente olhando para Sakura. Senhora Tsunade. Eu preciso me reportar da missão. Kakashi me pediu. Sakura disse cuidadosamente. Ela não tinha certeza de como Tsunade receberia a notícia. Claro, Tsunade se virou trêmula para ir até sua mesa, mas viu que ela a havia destruído em sua fúria cega. Em vez disso, ela optou por um peitoril da janela. Tsunade fez sinal para Sakura começar. Não há muito a relatar que você já não tenha ouvido. Sakura começou lentamente. Tudo que resta é a magnitude de a raiva de Naruto. Tsunade ficou visivelmente tensa com o nome e seus olhos endureceram, mas ela sentiu rigidamente para Sakura continuar. Sakura respirou fundo antes de continuar. Então Sakura perdeu seu profissionalismo, e ela quebrou a memória do ódio de seu ex-companheiro de equipe. Foi horrível lá de Tsunade. Ele absolutamente nos odiava. Ele lutou contra Temari e Kankuro e Kakashi sozinho, mas também estava batendo e chutando o corpo de Gaara. Ele estava zombando de nós e Kakashi me disse que Naruto acredita que nós o abandonamos no Vale do Fim. Ele nunca disse isso, mas podíamos ver e sentir que ele nos odiava, e ele alegou que a Akatsuki havia lhe mostrado a verdade da folha e da areia e nós pensamos. Achamos que ele está aliado a Akatsuki para lutar contra nós, para nos derrotar. Senhora Tsunade. Ele era tão diferente que eu nem conseguia reconhecê-lo. Mesmo quando o vi pela primeira vez, pensei que ele era um impostor. Eu nem conseguia reconhecê-lo. Sakura parou em pequenos soluços enquanto segurava a mão sobre a boca e inclinou a cabeça para chorar. Ela sentiu as lágrimas pingarem em sua mão e elas só pareciam solidificar seu estado depressivo. Tsunade ficou em silêncio, mas então Sakura sentiu sua mão em seu ombro, sentiu o calor sendo levado até ela. A tranquilidade de Tsunade só fez Sakura chorar ainda mais, mas estava tudo bem agora, porque ela não estava chorando sozinha. Estava tudo bem, porque ela havia perdido alguém provavelmente da pior maneira imaginável. Sakura ficou lá chorando por um tempo enquanto seu mentor segurava seu ombro e chorava silenciosamente também. Ambos estavam se lembrando de dias melhores, menos complicados, e ambos desejavam poder voltar e mudar o curso do tempo. Sakura sentiu como se seu peito estivesse queimando e se abrindo com a dor, e sua cabeça de repente ficou nublada enquanto ela continuava a soluçar sem fôlego, e ela não podia mais sentir o cheiro de madeira quebrada e livros queimados que pairavam no ar. Mas quando suas lágrimas secaram, o resto de seus sentidos lentamente voltou para ela. Ela esfregou os olhos e sorriu para Tsunade, agradecendo silenciosamente por seu apoio. Tsunade assentiu, os olhos vermelhos de tanto chorar, antes de tirar a mão do ombro de Sakura. Isso é tudo? Tsunade perguntou, a voz falhando um pouco no final. Sakura estava prestes a assentir e sair, quando se lembrou de algo incrivelmente importante. Ela foi falar, soube imediatamente que sua voz iria falhar e levou um momento para se recompor antes de continuar. Não, senhora Tsunade.
Eu queria perguntar, será que uma jovem Kunoichi, ela provavelmente estaria estudando na academia, desapareceria ou até morreria? Teria sido anos atrás, ela pode até ser mais jovem, não tenho certeza. Sakura perguntou, sua voz ainda fraca e quebradiça por causa das lágrimas. Ela ainda podia senti-los, apenas fora de alcance, mas prontos para o caso de suas emoções a dominarem novamente. Eu não sei, Sakura, não estou aqui há tanto tempo. Eu teria que dar uma olhada nos registros para isso. É importante. Tsunade suspirou, levando a mão à cabeça. Ela provavelmente estava procurando algo alcoólico agora para afogar suas mágoas. É muito importante lá de Tsunade. Pode ajudar com Naruto. Sakura teve que respirar fundo antes de dizer o nome dele mais uma vez. Ela podia sentir aquelas lágrimas ameaçando acabar com aquele nome. Se ajudasse, teria sido de um dos clãs, eu acho, acrescentou Sakura. Tsunade olhou para ela desconfiada, mas não disse nada. Em vez disso, ela chamou Shizune, que imediatamente percebeu suas aparições e fez o que foi pedido em tempo recorde. Ela voltou com um pequeno arquivo que Tsunade abriu e depois passou para Sakura. Sakura leu o nome e soube que suas suspeitas estavam corretas. Obrigado, senhora Tsunade. Shizune. Preciso investigar isso mais a fundo. Sakura explicou antes de sair. Mantenha-me informado. Ela ouviu Tsunade murmurar quando a porta se fechou atrás dela. Com um novo propósito, Sakura saiu do prédio e foi para a casa de uma de suas velhas amigas. Ela só esperava que ele estivesse lá neste momento. Karazu balançou as pernas sobre a beirada da cama e se levantou, caminhando lentamente até sua cômoda. Ela abriu a gaveta de cima e removeu um fundo falso antes de ver o que ela estava vendo, o que ela tentou queimar quando ela veio para a Akatsuki. Fotos, centenas delas, de sua antiga vida. Ela vasculhou-os antes de decidir tirá-los todos, um por um, para que pudesse examinar as características de cada uma das pessoas que um dia habitaram sua vida. Seu dedo distraidamente traçou o rosto de seu irmão mais velho enquanto ele olhava sem entusiasmo para a câmera. Ele sempre teve aquele olhar aborrecido e entediado em seu rosto, como se nada pudesse interessá-lo. Ela se perguntou se ele ainda carregava aquele olhar em seu rosto. Havia outra foto de sua família, mas esta continha emoções amargas. Eram todos eles, mãe e pai, irmão e irmã. Mas ela foi empurrada por seu pai, provavelmente sem querer, mas ela estava no canto olhando triste e confusa enquanto olhava para a câmera, enquanto seu irmão tinha as mãos de seus pais em ambos os ombros e eles pareciam felizes por tê-lo lá. Karazu jogou esta foto atrás dela para que ela não tivesse que olhar mais para ela. Ela pegou outro e viu que estava com seu irmão e seu amigo cachorro, qualquer que fosse o nome dele. Eles estavam tocando juntos e Karazu o seguiu. Seu irmão nem percebeu que ela estava lá, embora várias vezes ela tenha tentado ser sorrateira, mas para que ele pudesse vê-la também. Ele nem sabia que ela estava lá, nem mesmo quando essa foto foi tirada e você podia ver metade do rosto dela ao fundo. Havia muitas fotos assim, onde Karazu ou seguia membros da família ou tentava fazer parte do que estava acontecendo. Enquanto prosseguia, sentia o peito apertar e a garganta começar a arder com o esforço de conter as lágrimas de frustração.
Porque eles não a amavam tanto quanto seu irmão. Porque eles não se importavam com ela, ou seu futuro. Quando ela voltou para a casa de seu primeiro dia na escola, e todos os professores se emocionaram com ela, Karazu ficou tão orgulhoso. Pela primeira vez em sua vida, ela se orgulhava do que havia feito, e até a chamavam de ninja natural. Deveria ter sido um momento mais feliz da vida de Karazu, deveria ter uma foto, mas em vez disso havia um de seu irmão sendo parabenizado por tirar uma média em um teste e então havia Karazu ao fundo, parecendo perdida e triste segurando um certificado que seus professores lhe deram parabenizando-a por seu talento natural. Ela estava no fundo, apenas parada ali olhando para seu pai e irmão. Karazu nem sabia se eles sentiram falta dela, se eles sabiam que ela se foi. Ela nem sabia se eles encontraram o corpo falso dela, ou se eles sofreram. Isso machucou mais Karazu, apenas não sabendo se seus pais se importavam o suficiente com ela para algo tão simples quanto um funeral de família. As lágrimas começaram a fluir então. Lentamente no início, mas depois rapidamente e tudo de uma vez. Karazu não fez nenhum som enquanto olhava para aquela fotografia, mas as lágrimas eram como chuva e borraram tudo diante dela. Ela não estava totalmente triste, ela nunca chorou apenas de tristeza. Ela ainda estava confusa e com raiva. Ela estava tão zangada com todos eles, eles nunca pensaram nela como tendo muito valor. Mesmo depois daquele primeiro dia na escola, as coisas começaram a ficar cada vez piores. Devido à mudança de seus olhos, ela foi ridicularizada, os professores não conseguiram pegar aquelas pessoas e então o lendário Uchiha realmente começou a florescer e ele era tudo o que os professores conseguiam falar. Mais uma vez Karazu foi totalmente ignorada, e mais uma vez ela foi empurrada para o canto por alguém que todos viam como melhor, mas na realidade era alguém que tinha sido inferior. Ela odiava aquela vida, mas aqui ela era realmente apreciada. A Akatsuki tinha visto seu potencial, e eles a acolheram. Em troca, ela os tornou uma família. Ela era uma garotinha perdida então, e ela precisava de uma família e mentores ao mesmo tempo. Ela transformou a Akatsuki com suas birras e jutsus no que eles eram agora. Sem ela, eles nem sequer estariam tendo jantares compartilhados uma vez por mês. Então ela se decidiu. Ela pegou todas as fotos e as empilhou em uma pilha antes de acender um fósforo e deixá-lo cair na pilha sem hesitar. Ela deu outra última olhada na fotografia em sua mão, onde ela estava ao fundo olhando para seu irmão e pai. Sakura correu para os campos verdes onde tinha certeza de que encontraria quem estava procurando, esticada na grama e olhando para as nuvens. Ela estava certa, ele estava lá com um olhar pacífico em seu rosto. De todos os ninjas, ele era o único que Sakura poderia nomear que se parecia com isso agora. Shikamaru. Ela chamou. Ele virou a cabeça para olhar preguiçosamente para ela e nem se incomodou em acenar uma saudação ou abrir a boca para dizer qualquer coisa. Sakura realmente não esperava mais. Olá Sakura. Shikamaru cumprimentou quando ela estava perto o suficiente para que ele não tivesse que levantar a voz para ela. Shikamaru, posso falar com você sobre algo urgente? Sakura perguntou, sentando ao lado dele na grama macia.
O prado inteiro preenchia os sentidos de Sakura, desde os pássaros cantando nas árvores até o cheiro de flores silvestres e grama fresca. Shikamaru olhou para Sakura e seus olhos pareciam fitar o coração dela. Ela não quebrou o contato visual. Em vez disso, ela olhou diretamente para ele desejando que ele entendesse o quão urgente isso era. Ele finalmente deu de ombros com indiferença. É tão urgente assim? Vá em frente, ele ofereceu. Era tudo o que Sakura precisava. Você já teve uma irmã? Ela perguntou. Ele piscou com a pergunta, claramente tendo sido pego de surpresa por ela. Ele encarou Sakura por vários longos momentos antes de se sentar e assumir uma posição ereta. Eu fiz. Por que você pergunta? Ele disse lentamente. Preciso saber o que aconteceu com ela. Eu preciso saber sobre ela. Pode estar relacionado com Naruto. Sakura explicou o mais rápido que pôde. Shikamaru olhou para ela novamente antes de assentir lentamente e olhar para suas mãos. Sakura se perguntou se ele já havia sido questionado sobre ela. Ela era diferente, eu acho. Mamãe e papai. Eles não prestavam muita atenção a ela realmente. Sempre foi sobre mim. Isso a deixou tímida, eu acho. Ela não falava muito, mas ela estava sempre tentando chamar nossa atenção de outras maneiras. Algumas vezes ela me seguia quando eu fazia coisas como praticar jutsu, mas eu nunca me importei com isso. Ela era apenas uma criança. Ela começou a academia e aparentemente ela era natural. Ninguém realmente parecia se importar, e isso a fez se distanciar de nós. Eu amava, não queria que isso acontecesse, então tentei treinar com ela, mas ela era boa demais para mim. Seu domínio sobre as sombras era justo. Ela era natural. Ela também podia invocar corvos e se transformar em um deles, então comecei a desconfiar deles também. Mas eu comecei a perder tempo para ela, eu acho. Quando ela era jovem, ela desapareceu e mamãe e papai imediatamente enlouqueceram. Eles foram procurá-la como eu nunca pensei que fariam, mas encontramos. Encontramos o corpo dela e fizemos um funeral para ela. Shikamaru rapidamente explicou a curta vida de sua irmã. Sakura assentiu, entristecida pela emoção na voz de Shikamaru enquanto falava sobre sua irmã. Ela poderia dizer que ele a amava muito, mas infelizmente Shikamaru nunca foi o melhor em expressar suas emoções e parecia que, neste caso, seus pais tinham sido ainda piores. Mas havia mais algumas coisas que ela precisava saber. Shikamaru. Desculpe continuar perguntando, mas como ela era? Sakura perguntou gentilmente. Shikamaru balançou a cabeça rapidamente. Não, está tudo bem. Se for para Naruto, eu vou te dizer. Sua voz era quase um sussurro agora. Ela estava incrivelmente pálida, e ela tinha esse longo cabelo preto e seus olhos mudaram. Normalmente eles eram azuis como gelo pálido, mas quando ela lutava eles ficavam pretos. Sakura respirou fundo. Shikamaru ouviu, mas não comentou. Ele provavelmente pensou que Sakura explicaria tudo mais tarde. Qual era o nome dela? Sakura finalmente perguntou, embora já soubesse a resposta. Karazu. O nome dela era Karazunara. Adeus.